Cristiano perde a vida em Portugal. É o que constata um dos carcereiros da prisão onde o rapaz está detido. Depois de uma surra violenta, Cristiano será encontrado desfalecido e levado às pressas para a enfermaria. A notícia abalará Michele profundamente, que no Brasil move mundos e fundos para conseguir tirar o namorado de lá. Acontece que Michele rejeitou desde o início a ajuda que Daniel pôde dar para ela para defender seu namorado Cristiano na prisão lá em Portugal. Porém, ela não terá tempo suficiente para proteger o Cris se ficar juntando salário por salário e não aceitar a ajuda do patrão. Aliás, o que você acha? A Michele deveria aceitar a ajuda do Daniel? A Michele rejeitará mais uma vez a ajuda dele, apesar da urgência da situação. Eu não posso aceitar seu dinheiro, Daniel. Não seria certo. Mas ele insiste, preocupado com a gravidade do caso. Michele, você sabe que não tem tanto tempo. A cada dia que passa, a situação dele só piora. Use a minha ajuda, por favor. Michele hesita. Os seus olhos ficam cheios de dúvida. E ela pensa no quanto Cristiano depende dela. Mas a sua determinação em resolver tudo por conta parecerá mais forte. O Daniel perceberá os detalhes que Michele tenta esconder. As roupas gastas, os sapatos quase sem sola. Durante um intervalo no trabalho, ele chama Michele para conversar na sua sala. Michele, me desculpe perguntar, mas você está precisando de alguma coisa? Ele pergunta, olhando diretamente para ela, preocupado. Michele respira fundo antes de responder. Não, Daniel, tá tudo bem. Eu só tô economizando o máximo que posso. Quero contratar um advogado que o Cris realmente mereça. As palavras dela vão tocar o coração do Daniel, que, sem insistir sobre o advogado, decide então ajudá-la de uma outra maneira. Na manhã seguinte, ele aparecerá com um sorriso discreto e um convite. Michele, tira a tarde de folga. Eu tenho uma surpresa para você. Sem entender muito bem, mas desconfiada, ela o acompanhará até um shopping luxuoso. Daniel a conduz de uma loja a outra, pedindo que ela experimente vestidos, blusas e calçados. Michele até tenta recusar. Daniel, isso é demais, eu não posso aceitar. Não é demais, Michele. É o mínimo. Você tá se matando tanto para trabalhar. Tá esquecendo de cuidar de você mesma. Por favor, aceite. Conforme as sacolas se acumulam, a Michele fica mais à vontade, até soltar um sorriso genuíno. Tá bom, Daniel, obrigada. De coração. O gesto faz com que Michele veja Daniel com outros olhos, enquanto ele continua torcendo para que ela finalmente aceite-o mais do que apenas presentes. Com o passar dos dias, a relação entre Michele e Daniel fica cada vez mais envolvente. No ambiente de trabalho, os dois trocarão sorrisos e confidências que irão muito além da relação entre patrão e funcionária. Uma tarde, enquanto revisam os projetos no escritório, Daniel comentará sem esconder o tom afetuoso. Michele, você tem um jeito de transformar tudo ao seu redor. É admirável. A Michele abaixa os olhos tentando disfarçar o rubor que tomará conta do seu rosto. Obrigada, Daniel. Você sempre diz coisas tão bonitas. O clima fica ainda mais intenso, mas Michele logo tentará desviar a conversa. No entanto, quando estiver sozinha, o conflito interno será impossível de ignorar. O que está acontecendo comigo? Ela pensará enquanto olha para o celular, onde a foto do Cristiano ainda está como papel de parede. Cristiano, que segue lutando pela sua vida em Portugal, sequer imagina que Michele esconde dele a verdadeira natureza do seu trabalho. Ela terá medo de magoá-lo ao contar que trabalha diretamente com Daniel, um homem cuja presença já terá abalado seu coração. Entre culpa e a confusão, a Michele decide, por enquanto, manter tudo em silêncio.
Mas por quanto tempo ela conseguiria carregar esse segredo? Na ligação, a voz do Cristiano, enfraquecida, virá do outro lado da linha, carregada de insegurança. Michele, eu sei que você tá fazendo o possível, mas eu tenho medo. Medo de que, com o tempo, você me esqueça. Que siga sua vida aí sem mim. A Michele sente o coração apertar. Ela se esforça para soar firme, mas sua própria confusão a deixará inquieta. Não fala isso, Cristiano. Eu nunca vou te esquecer. Eu tô trabalhando muito para conseguir o dinheiro que você precisa. Tudo o que importa para mim é tirar você daí. Cristiano suspira em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. Onde você tá trabalhando, Michele? O peito dela pesa. Como poderia confessar que estar todos os dias ao lado do Daniel, um homem solteiro, cheio de charme, que havia mexido tanto com os seus sentimentos? A Michele então escolhe uma mentira, acreditando que seria melhor poupar o Cristiano. Eu tô trabalhando numa casa de família. Eles pagam bem, têm sido muito bons comigo. Não se preocupa, Cris. Do outro lado da linha, Cristiano parecerá até mais tranquilo. Que bom, amor. Eu fico mais aliviado de saber que você tá bem. Quando a ligação termina, Michele fica imóvel, segurando o celular nas mãos com os olhos fixos no vazio. O que eu tô fazendo, meu Deus? Fala ela sozinha. Embora sua intenção fosse proteger o Cristiano, Michele estará cada vez mais consciente de que os sentimentos por Daniel estão crescendo. A culpa começa a corroer sua alma, mas ela ainda não terá coragem de enfrentar a verdade, nem com Cristiano, nem consigo mesma. Será nesse momento que ela desaba em lágrimas. O peso da mentira, a preocupação com o Cristiano e a confusão em seus sentimentos se transformarão em um turbilhão impossível de conter. Sentada no sofá do escritório, ela mal perceberá quando Daniel se aproxima. Michele, tá tudo bem? Ela tenta limpar o rosto apressadamente, mas as lágrimas continuam escorrendo. Eu só tô cansada, Daniel. É muita coisa. Sem dizer nada, Daniel se senta ao lado dela, oferecendo um lenço. Ele hesita por um momento antes de colocar a mão no seu ombro, em um gesto de conforto. Você não precisa carregar isso sozinha, Mi. Eu tô aqui. Ela levantará os olhos tocada pela gentileza dele, e por um instante o silêncio entre os dois será preenchido por uma conexão que nenhum deles dois consegue ignorar. Nos dias seguintes, cenas de proximidade e cumplicidade entre Michele e Daniel começarão a se tornar cada vez mais frequentes. Uma noite, enquanto revisam um projeto até tarde, a tensão vai ser palpável entre os dois. Daniel desvia o olhar para tentar evitar encarar Michele por mais tempo, mas ela percebe. Tá tudo bem, Daniel? Ele sorri de maneira forçada, desviando o olhar. Sim, claro. Só acho que você merece muito mais do que tá passando. Por dentro, Daniel já terá entendido o que sente. Ele está apaixonado pela Michele, mas o medo de perdê-la e de vê-la saindo do emprego e se afastando dele faz ele reprimir seus sentimentos. Ela ainda ama o Cristiano, pensa Daniel enquanto observa sem que ela perceba. Mesmo assim, o arquiteto não conseguirá evitar os pequenos gestos, como tocar a mão dela ao entregar algo, ou a maneira como seu olhar demora um pouco mais do que deveria. E Michele, dividida, começa a perceber o quanto a presença do Daniel já mexe com seu coração. Na prisão, a situação do Cristiano fica cada vez mais desesperadora. O ambiente, que já era opressivo, se tornará impossível a qualquer respiro de alívio. Durante uma conversa em um dos cantos do pátio, dois presos cercam o Cristiano. É simples, Cristiano. Ou você entra para nossa gangue, ou, bem, não precisa de muita imaginação para saber o que acontece, não é mesmo? Dirá um deles, sorrindo com malícia. Cristiano, de pé, tenta manter a postura firme, mesmo sentindo o frio na espinha. Eu não vou me meter nessas coisas de vocês.
Eu só quero cumprir a minha pena em paz e sair daqui. Responde ele encarando os dois apesar do medo. O outro preso, mais alto, se aproxima invadindo o espaço dele. Paz? Aqui não existe paz, parceiro. Ou você escolhe um lado, ou já sabe o que vai acontecer. A cena corta para o Cristiano saindo da cela algum tempo depois, com um olhar perdido e profundo. Ele estará pensativo, como se lutasse internamente para encontrar uma saída para aquela situação. Um flashback aparecerá na tela, revelando o desfecho da conversa no pátio. Um dos presos empurrará ele contra a parede da cela e rosnará. Isso aqui não é opção, moleque. A gente vai fazer você entender na marra. Cristiano não reage. De volta ao presente enquanto caminha pelo corredor sombrio da prisão, ele passará a mão no rosto tentando disfarçar o desespero. Ele sabe que a sua recusa em entrar para a gangue o colocará em risco, mas a ideia de se aliar aos criminosos o deixa com um peso impossível de suportar. Será então que os dois presos com rostos ameaçadores cercam Cristiano mais uma vez e de uma forma implacável. O mais baixo deles, com os olhos duros e cheios de desprezo, será o primeiro a falar. Escuta bem, o lobo solitário. Isso aqui não é questão de querer, mas sim de sobrevivência. Pode ter o céu ou o inferno aqui dentro. Ele dará um passo para a frente, quase encostando no Cristiano, pressionando ele contra a parede da cela. O outro preso mais alto e robusto completa a intimidação. Eu vou te falar só mais uma vez. Não é uma escolha tão difícil assim. Ou você entra logo pra essa gangue, ou então a gente não garante que você sai vivo daqui. Ele balança a cabeça como se fosse uma verdade inquestionável. Mesmo assim, Cristiano sente a tensão no ar e, com um medo apertando seu peito, ele responde: Eu não vou me envolver nisso. Eu não sou como vocês. Ele responde, mas sua voz não terá a mesma firmeza de antes. Sendo assim, o preso mais baixo dá um riso sarcástico, se aproximando mais ainda. Então se prepara, porque se não escolher o nosso lado, a vida vai se tornar um pesadelo pra ti aqui dentro. Ninguém vai te proteger. Depois desse papo reto no pátio do presídio, o clima será ainda mais tenso quando Cristiano, com o rosto determinado a se aproximar novamente dos três presos que haviam o intimidado, ele estará decidido a pôr um fim naquele pesadelo. Ele se coloca então diante do líder da gangue. Sua voz, embora rouca e cansada, será carregada de coragem. Eu vim aqui para dar minha resposta final. Você mandou os seus comparsas me intimidarem, me agredirem. Eu não vou entrar em gangue nenhuma. Eu não tenho medo de você. O líder da gangue o encara com um olhar gelado. Em um gesto rápido, ele sinaliza para os comparsas se aproximarem. Antes que Cristiano possa reagir, vários homens o agarram com força. Ele tenta resistir, mas acabará sendo imobilizado, e o líder, com um sorriso cruel, parte para a ação. Sem piedade, o líder mete uma tremenda surra no Cristiano. Cada golpe vai soar como um aviso claro. Ele não está em posição de recusar. Os outros presos observam em silêncio, alguns com olhares de aprovação, outros com indiferença. O som dos socos e chutes ecoa pelo pátio, mas Cristiano, com sua determinação inquebrantável, não gritará. Seu olhar será de pura resistência mesmo enquanto o corpo cede à dor. Finalmente, depois de tanto apanhar, os enfermeiros do presídio entrarão correndo e, com cuidado, levarão Cristiano até a enfermaria com uma maca. O mais experiente entre os enfermeiros dará a notícia enquanto examina o estado do jovem brasileiro. O estado dele é crítico. Temos que chamar o médico. Já! A cena se desvanecerá e a notícia atinge Michelle de forma devastadora. Ela estará em casa quando o telefone toca. A voz do advogado em um tom grave será um golpe certeiro. Michelle, é sobre o Cristiano. Ele está gravemente ferido. Você precisa agir rápido, ou pode ser tarde demais. O coração da Michelle quase para. A sensação de impotência a invade.
O medo de perder o Cristiano para sempre vai ser o maior do que qualquer orgulho ou hesitação. Ela sabe naquele momento que precisa aceitar a ajuda do Daniel, mesmo que isso a faça sentir mais dividida ainda. Não haverá mais espaço para escolhas. Ela não pode deixar Daniel morrer, mas também não sabe como lidar com o crescente sentimento pelo Daniel, que até então tentará reprimir. Ela, portanto, toma a decisão mais difícil da sua vida, aceitando a ajuda do patrão. Mas, no fundo, o peso do dilema emocional se tornará ainda mais pesado. Ela estará prestes a perder mais do que um amor, mas também a lutar com culpa que já sente por sua aproximação com Daniel. Se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!